Bom dia a todos. Vamos para o capítulo 44 do livro Lar Adventista e aí está o tema: o cuidado das crianças pequenas. Vamos ver o que diz esse livro hoje e vamos atentar às orientações. Diz assim, ó: atitudes corretas para a mãe lactante. Aqui diz: o melhor alimento para o bebê é o que lhe foi provido pela natureza. Não deveria, sem necessidade, ser dele privado. É falta de coração eximir-se a mãe, por amor da comodidade ou de diversões sociais, da delicada tarefa de amamentar o filhinho. É crítico o período durante o qual o bebê recebe o alimento da mãe. Muitas mães, enquanto nutrem a criança, têm se permitido trabalhar demais, estimulando o sangue ao cozinharem, o que tem afetado seriamente o bebê, não só pelo alimento febril recebido do seio da mãe, mas também porque o seu sangue se tornou envenenado pelo regime insalubre daquela. Regime que lhe tem posto em estado febril todo o organismo, deste modo afetando o alimento do pequeno. Este é também afetado pela condição da mente da mãe. Se ela é infeliz, se facilmente se agita e se irrita, dando lugar a irrupções de paixão, o alimento que a criança recebe da mãe é inflamado, produzindo muitas vezes cólica, espasmos e, em alguns casos, convulsões e desmaios. Olha que interessante essa informação, irmãos. Obviamente, a maioria que está aqui já passou pela fase da amamentação, né? De amamentar os filhos, aquelas mulheres que estão aqui já são mães. Mas é uma informação que nós temos que passar adiante. Então, aqui fala sobre o melhor alimento para o bebê, que é o leite materno. E muitas vezes tem mães que se privam de dar o leite materno para o filho por uma questão estética, né? Por uma questão de dor, por uma questão de querer já acelerar o processo da mamada, do mingau para a criança. E nós entendemos, pela orientação do Espírito de Profecia, e agora a ciência nos prova isso, é que o bebê precisa muito desse alimento, ou seja, desse período de amamentação do leite materno. E aqui diz que muitas mães, enquanto nutrem a criança, têm afetado seriamente o bebê, não só pelo alimento que às vezes vem febril, né, quente, porque às vezes o sangue ele se torna envenenado para que o bebê tome devido às condições que ela tá dando ali o mamar para bebê, né, para o bebê dela, e também por causa dos sentimentos daquela mãe no momento da amamentação. Por exemplo, se a mãe for infeliz, se agita e se irrita facilmente, isso vai ser transferido para a mãe. É uma condição, desculpa, para o filho. É uma condição que o filho pode vir a ter. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, né, no processo. Ontem nós falamos sobre a questão pré-natal, antes de nascer o bebê. E agora nós falamos um processo que nasce, né? Então isso pode trazer muitos prejuízos para uma criança, tá bom? Então, assim, claro que vocês que estão me assistindo aqui pelo Zoom, alguns aqui não estão nesse processo de amamentação, já passaram, não sei se tem alguém grávida aqui, mas essa informação você possa passar adiante. Mas como nós temos pessoas que nos acompanham pelo YouTube, possivelmente para essa pessoa possa ser importante demais esse assunto nesse momento. Também o caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do alimento recebido da mãe. Quão importante, então, que a mãe, enquanto amamenta o bebê, conserve um estado mental feliz, irmãos, tendo perfeito controle de seu espírito. Assim fazendo, não se prejudica o alimento da criança e o procedimento calmo e dominado seguido pela mãe no cuidado do filho tem muito a ver com o molde de seu espírito. Se o pequeno for nervoso, ficar agitado facilmente, as maneiras cuidadosas e calmas da mãe terão uma influência no sentido de abrandar e corrigir, e a saúde da criança muito poderá aproveitar. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será, tanto para seu desenvolvimento físico como mental. A mãe deve buscar estar, em todas as ocasiões, serena, calma e na inteira posse de si mesma. Olha que interessante. Eu já experienciei, ou essa palavra, já tive a experiência de ver uma mãe irritada dando mamar para sua filha, né? E assim, a bebê estava muito desassossegada naquele dia, muito agitadinha, e a mãe pegou o bebê assim meio que com raiva, né? Com raiva, com estresse, e começou a dar o mamar ali com muita raiva, com muita
enfim, de uma forma que não era muito legal, interessante para a criança. E aqui vai dizer o seguinte, ó, que o estado que a mãe precisa amamentar a criança tem que ser um estado mental feliz, tendo o controle do seu do seu do seu espírito, aqui vai dizer, né? Só um minutinho, gente, que tem o microfone ligado e aí tá me atrapalhando aqui. Só ver aqui. Pronto, resolvi. Então aqui, irmãos, nos informa que se o pequeno for nervoso, ficar agitado facilmente, as maneiras cuidadosas e calmas da mãe terão uma influência no sentido de abrandar e corrigir. Olha só, a saúde da criança poderá muito se aproveitar. Então, todo momento que for amamentar o filho, dar comida para a criança, mesmo que seja de peito ou normal, que seja de que forma? Que seja sereno, calmo e tendo posse de si mesmo, tá bom? Então, se você tiver um filho muito irritado, irmão, muito irritado, você não sabe o porquê, muitas vezes é porque lá no processo de pré-natal, antes do nascimento, no processo de amamentação, quem sabe tenha existido aí muitos erros por parte da mãe nesse processo de alimentação do filho, tá bom? Esse também é algo que tem que ser analisado com muita calma. O alimento não substitui a atenção. Olha o que diz aqui, ó. As crianças têm sido grandemente prejudicadas por tratamento impróprio. Se impertinentes, são geralmente alimentadas para calar-se, quando na maioria dos casos a verdadeira razão é o haverem recebido demasiado alimento, havendo ficado prejudicadas pelos hábitos errôneos da mãe. Mais alimento apenas piora a situação, pois seu estômago já está abarrotado. Percebeu? Muitas vezes as crianças estão ali agitadas, né? De alguma forma choronas e tudo. Aí a mãe pega e dá mais comida, vai dando mais comida, vai dando mais comida. Só que às vezes a criança é daquela forma porque ela já comeu demais. É muito comum a gente ver uma criancinha com barriguinhas empachadas, né? Essa frase, essa palavra. Que a gente pega o dedinho aqui e bate assim, você lembra disso? Não sei se você lembrava quando tinha o seu bebê pequeno, né? Mas a barriguinha empachadinha, né? Durinha, toda ali. É muito comum a gente ver isso nas crianças. E por quê? Porque às vezes a criança chora, peito, ou então comida na boca. Acontece alguma coisa, está irritada, comida. E aqui vai nos informar que às vezes aquela criança, ela não está precisando de comida, né? Porque o estômago da criança já está abarrotado. Ela está precisando de quê? Atenção. Olha que interessante. Atenção. Então é importante que tenha essa visão e tenha a consciência disso, tá bom? É importante que tenha isso, não vai prejudicar completamente e vai dar um tratamento impróprio para os filhos. Aqui diz, ó, as crianças são geralmente criadas desde o berço para satisfazerem ao apetite e são ensinadas que vivem para comer. A mãe faz muito para a formação do caráter dos filhos na infância. Ela pode ensiná-los a controlar o apetite ou a serem condescendentes com o apetite, tornando-se glutões. Isso pode acontecer desde a infância. Ou seja, ou você pode ensinar o seu filho a ser condescendente com o apetite, virando glutão, comendo o que você der para ele, ou você pode ajudar o seu filho na formação dele, fazendo o quê? Ensinando ele a controlar o apetite. Isso pode acontecer. A mãe tem poder para isso. A mãe muitas vezes faz planos para tantas tarefas durante o dia. E quando as crianças a incomodam, em vez de tomar tempo para amenizar-lhes suas pequenas mágoas e distraí-las, dá-lhes às vezes de comer para que se aquietem. E o que responde ao propósito por algum tempo, mas torna consequentemente a coisa pior. Percebeu? Ou seja, aquilo ali pode resolver por um pouquinho de tempo, mas depois se torna pior aquela situação. Olha o que vai dizer aqui, ó. O estômago das crianças foi sobrecarregado com alimento quando não tinha dele a mínima necessidade. Tudo o que se necessitava era um pouco do tempo de atenção da mamãe. Mas ela considerou o seu tempo como demasiado precioso para devotá-lo ao interesse das crianças. Talvez o arranjo da casa de maneira atraente, que arranque aplausos das visitas, ou o preparo do alimento no estilo da moda sejam para ela mais importante que a felicidade e a saúde dos seus filhos. Olha que mensagem forte, irmãos. Então, isso aqui é uma orientação muito preciosa para nós, muito preciosa. Temos que tomar cuidado com isso, né? A alimentação dos filhos ela é importante, muito importante, mas às vezes o filho está querendo só uma atenção. E essa atenção muitas vezes ela não é dada porque a mãe ou o pai estão mais preocupados com o que vão oferecer a outras pessoas do que o que vai oferecer para o filho ou a filha naquele momento. Então é muito importante que a mãe tenha essa consciência, né? De que o filho precisa ser, em momentos iniciais, a prioridade, né? Ou melhor, tem que ser prioridade, a família é prioridade, né? Depois de Deus é a família. Então, que possamos
cuidar bem dos filhos, né? Você que é mãe, que está ouvindo isso aí, que errou no passado, né? Que você venha acertar agora, né? Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de uma irmã que participa com a gente, que ela disse assim: pastor, eu errei, mas agora eu tenho a condição de poder ensinar minhas filhas para que elas possam ensinar melhor os seus filhos. Então isso é verdade. A nossa intenção é essa, né? Eu tenho certeza que de Deus também é dessa forma. Então, que nós possamos entender, irmãos, que a alimentação, o apetite, né? Isso faz toda a diferença na formação dos nossos filhos, né? Na formação dos filhos. Faz muita diferença. Você tem o poder nas suas mãos de fazer com que seus filhos se controlem no apetite ou se tornem glutões. Então, não fica, me perdoe, não fiquem todo tempo empurrando comida no estômago do teu bebê ou da tua criança, achando que aquilo vai resolver o problema. Às vezes só quer atenção, só atenção. E assim, vou voltar aqui só para usar uma frase que eu sempre digo. Irmão, essas informações que eu estou passando aqui são informações espirituais, tá bom? E eu sempre digo isso. Quem é espiritual assimila as coisas espiritualmente, ok? Fica claro isso, né? Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou reprisando, eu estou enfatizando essa frase. Porque tem muita gente que pega isso aqui e diz: ah, pastor, para mim isso não faz diferença, eu vou continuar com a minha forma de educar os meus filhos. Fique tranquilo. Mas eu quero dizer a você que quem é espiritual assimila as coisas espiritualmente. Eu tenho trabalhado com muito tipo de pessoas que às vezes a gente dá uma orientação e as pessoas elas recebem aquela orientação de uma forma diferente. Elas não querem dar atenção àquilo. Então, eu vou repetir essa frase. Quem é espiritual assimila as coisas espiritualmente. Meu desejo é que você assimile tudo isso aqui espiritualmente. O alimento deve ser saudável e apetitoso, mas deve ser simples, né? Das mães para os filhos. Diz assim, ó: o alimento deve ser tão simples que a sua preparação não absorva todo o tempo da mãe. Deve tomar-se cuidado. É certo para que a mesa seja suprida com alimento saudável e preparado de maneira agradável e convidativa. Não se pense que qualquer coisa que descuidadamente se prepare para servir como alimento seja suficientemente bom para as crianças, mas menos tempo deve devotar-se ao preparo de pratos não saudáveis para agradar o gosto pervertido e mais tempo à educação e preparo dos filhos. Percebeu? Ou seja, menos tempo para que você fique fazendo coisas ali que vai agradar o apetite da criança, mas que não vai nutrir a criança corretamente, e tenha mais tempo para educar os seus filhos. Né? Eu já tem crianças, irmãos, que até comem bem, mas são mal nutridas, né? Comem muito bem, tem muita comida, mas são mal nutridas. O que significa isso? Na comida não tem os nutrientes necessários, as vitaminas, os aminoácidos, né? Não tem, como é que fala, as oleaginosas, não tem o necessário para que a criança possa se desenvolver de uma forma correta. Então, às vezes, se gasta muito tempo preparando coisas que não vai trazer ali a nutrição adequada para o filho. É importante que tenha esse estudo, que tenha esse cuidado, porque eu já falei para vocês, os filhos é herança do Senhor. Então Deus quer que a gente cuide deles com muito carinho, muito cuidado, né? E às vezes o contrário também é verdadeiro, por exemplo. Às vezes a pessoa ela só quer fazer uma coisa muito rápida ali. Várias vezes já visitei casas onde eles não têm ali muita preocupação com a questão do alimento. Chega, come, bota, faz um arroz rápido, frita uma salsicha e come. Né? Em alguns casos de não adventista, feito uma calabresa e come rapidinho. E pô, então um Nissin hoje, né? Não sei se você sabe aquele lamen, Nissin hoje, aquele macarrãozinho instantâneo. E ali, bota para criança. Né? Aquilo ali faz um mal danado. Então, assim, é importante que a gente tenha cuidado com os nossos filhos. Preparando o enxoval do recém-nascido. Olha o que diz aqui, ó. No preparo do guarda-roupa do neném, deve ter-se em vista a conveniência, o conforto e a saúde, de preferência a moda e ao desejo de causar admiração. Ou seja, é importante que tenha conforto e saúde do que a moda e o desejo de causar admiração nas pessoas. Agora você vai entender por quê. Ó. A mãe não deve desperdiçar tempo em bordados ou em trabalhos de fantasias para embelezar as pequeninas vestimentas, sobrecarregando-se assim do trabalho desnecessário, com detrimento de sua saúde e do pequenino ser. Percebeu? Muitas vezes as mães, para apresentar os filhos de uma forma melhor, fazem todo o adorno na criança, mas aquilo traz prejuízo. Colocam um tipo de camisa, de roupa, que faz o quê? Traz coceira na criancinha, calor
um calor absurdo, né? Vai causando aquelas bolinhas, enfim, vai trazendo muitos prejuízos para a criança. E aqui vai dizer que isso é um trabalho desnecessário, que pode trazer muitos problemas para a saúde da criança. Ela não deve se inclinar sobre costuras que exigem um esforço fatigante dos olhos e dos nervos, numa época em que necessita de abundância de repouso e exercício agradável. Convém compreender sua obrigação de poupar as forças de modo a poder suportar o que dela é exigido. Percebeu? Então, isso aqui é muito importante. Eu conheço uma irmã que perdeu um bebê porque ela sabia que ela tinha que estar ali em cuidados, né? Mantendo ali a poupar força e tudo. Ela pegou e foi querer fazer todo um festão, bem grandão ali para comemorar, fazer o chá de bebê, né? Eu tava, ainda, essa aqui ainda estava no pré-natal. Fazer o chá de bebê e aí não aguentou, né? Aguentou, desmaiou e o bebê morreu. Então tem muitas coisas que os pais tomam decisões assim para querer apresentar, mostrar aos outros, né? É, para poder fazer o quê? Apresentar para as pessoas de uma forma mais agradável, mas isso traz prejuízo tanto quando está na barriga quanto também quando nasce. Então já vi muitas criancinhas toda ali nesse período agora, por exemplo, se eu não me engano, agora tá tendo ali a festa de Parintins, né? Do boi. Você vai ver um monte de criancinha, irmão, pequenininha ali. Os pais já enfeitando de várias formas, colocando coisas ali, fantasias, várias coisas nas crianças. Aquelas crianças sofrem. Calor absurdo, enfim, é um absurdo. Então, isso aqui é para quem entende que o filho é uma bênção, tá bom? Isso aqui Então, você não precisa ficar gastando muito tempo. Claro, pastor, essa informação aí também não vou usar. Fique à vontade, eu, como pastor, tenho a obrigação de te informar, tá bom? Diz assim, ó, garantir limpeza, aquecimento e ar fresco. Isso aqui é o que nós devemos garantir para os nossos filhos. O neném deve ser mantido ao abrigo de toda influência que tenda a enfraquecer ou envenenar-lhe o organismo. Deve-se-ia ter o mais escrupuloso cuidado em manter tudo o que cerca aseado e aprazível. Conquanto seja necessário proteger os pequeninos de repentinas e fortes mudanças de temperatura, convém cuidar que, dormindo ou despertos, dia e noite, eles respirem um ar puro, revigorante. Em muitos casos, as doenças infantis têm sua origem nos erros cometidos na maneira de as cuidar. Irregularidades na alimentação, deficiência no vestuário, nas tardes frias, falta de vigoroso exercício para manter o sangue em saudável circulação, ou falta de abundância de ar puro, a purificação desse mesmo sangue, podem ser a causa de perturbação. Estudem os pais a fim de ver as causas da doença e modifiquem então as más condições o mais depressa possível. Tá certo? Ficou claro para você esse estudo de hoje, irmãos? Isso aqui é um estudo de orientação, né, para que a gente possa estar educando, ensinando os nossos filhos, os nossos netos, né? Se você pensa em ter mais filhos, use essas orientações, você vai ver a bênção que vai ser para os seus filhos, para a criança que Deus está te dando, que vão vir ao mundo, e que nós possamos ter sabedoria no cuidado da herança do Senhor, que são os nossos filhos. E o apelo de hoje é esse. Obrigado, Deus, por mais um ensinamento. Me ajude a orientar a outros sobre estes cuidados com os filhos. Que eu seja cada dia mais capacitado para cuidar da herança do Senhor, que são os nossos filhos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma orientação que veio do céu. Obrigado por ter cuidado de nós em todos os detalhes. Mais uma vez, o Senhor nos mostrou que o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. E algo que é tão importante para o Senhor são os filhos, o presente que o Senhor nos deu. Que possamos, Senhor Deus, ajudá-los, ensiná-los, aqueles que já são grandes, para que eles possam tratar aí de uma forma adequada os filhos que eles terão. E aqueles que ainda pensam em ter filhos, Senhor Deus, que eles possam aprender. Aqueles que, se tiver alguma mulher grávida aqui, que está com um bebê pequenininho, também possa educá-los nas orientações que nós acabamos de aprender. Perdoa as nossas falhas e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Deixa eu ver aqui o microfone de vocês. Microfone. Pronto. Ative o microfone de vocês aí. Veja aí se está funcionando. Deu certo, pastor. Ficou claro o estudo de hoje, gente boa? Ficou muito bom. Então, que Deus abençoe cada um. Abre sua câmera aí, vamos tirar aquele print, bater aquele Ei, print. Tiagão, Opa!
Estava lembrando aqui, né? O salmo lá, o salmista, como a criança desmamada se aquieta nos É, braços da sua mãe, assim, minha alma para Bom dia, meu contigo. irmão. verdade, né, Ronan? Pois é, então, aquela criança que acabou de mamar, tá tranquilona, né? Bem alimentada, Verdade. o ideal é assim minha alma para contigo. É isso mesmo. Povo de Deus, abre as câmeras aí, tá faltando muita gente. Pelo menos para ficar bonito nosso print hoje. Hoje não deu tanta gente assim, mas pelo menos mostrar a cara aí. Mostra a tua cara, Brasil. Cara, Tomara que não tenha ido pro boi, né? Esse É, pessoal aí. olha sorte. vai que não tenha colocando fantasia nas crianças aí indo pro boi, né? Pessoal, vamos lá então tirar o print. Pajé, ei, pastor, Oi. Pajé, a turma dele tá indo lá para acampar lá de Aicurapá, de Parintins, que é na época do boi, né? Glória. Estamos saindo para lá agora. Glória a Deus. Fico orando pela viagem deles. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Povo de Deus, vamos lá. Bateu o print. Atenção, 2, 3 e. Pronto. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã uma vez mais para juntos participarmos desse momento de adoração ao Senhor. Foi um prazer estar. Amém. Um ótimo sábado. Bom dia a Até todos, amanhã. feliz sábado, Em nome de povo Jesus. de Deus. 13º a todos. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau, gente boa. Tchau, tchau.